Você já parou para pensar por que nasceu exatamente no ano em que nasceu? Não estou falando de calendário ou acaso, estou falando de algo mais sutil, mais profundo. Uma sensação de que tem algo ali, escondido, que talvez esteja tentando te dizer alguma coisa há muito tempo. Carl Jung, um dos maiores pensadores do século passado, acreditava que nada que acontece na nossa vida é por acaso. Ele falava sobre algo chamado sincronicidade, que são aquelas coincidências tão significativas que parece que o universo está tentando te mandar um recado. E se eu te dissesse que até o número final do seu ano de nascimento pode ser um desses sinais? É estranho pensar que um simples número pode carregar um significado tão pessoal. Mas Jung nos ensinou a olhar para o mundo com outros olhos. Segundo ele, o inconsciente se comunica com a gente através de símbolos, sonhos, imagens, padrões e sim até números. Porque no fundo, a nossa mente não fala só com palavras. Ela fala com imagens, com sensações, com tudo aquilo que a gente muitas vezes sente, mas não sabe explicar. Olha só, quando você vê um número que se repete várias vezes na sua vida, tipo, sempre bater o olho no relógio e ser 1111, ou cruzar com a mesma sequência em placas de carro, senhas, datas, você sente que aquilo não é só coincidência, né? É como se tivesse alguma coisa tentando chamar sua atenção. E é exatamente isso que Jung chamava de sincronicidade. Quando o mundo de fora reflete algo que está acontecendo aí dentro. E se a gente aplicasse esse olhar para o nosso ano de nascimento? E se o último número do seu ano de nascimento fosse mais do que só parte da data? E se ele fosse uma espécie de chave simbólica, um reflexo de um tipo de energia que te acompanha desde o primeiro dia? Pensa comigo, tudo o que te cerca desde o nascimento, o lugar, a família, os desafios, os encontros e até o momento histórico, tudo parece fazer parte de um cenário montado para te despertar. E Jung acreditava que cada pessoa tem uma missão única, uma jornada de autoconhecimento que ele chamava de individuação. É o caminho de se tornar quem você realmente é, por trás das máscaras, dos papéis, dos medos. Então, se existe mesmo um caminho que a sua alma quer seguir, será que esse número final do seu nascimento pode te dar uma pista sobre ele? Será que, ao invés de olhar para esse número como algo aleatório, a gente poderia encarar ele como um símbolo, como um espelho da sua essência mais profunda? E não estou falando aqui de adivinhação barata, nem de fórmulas mágicas. Estou falando de um convite para você olhar para si mesmo de um jeito diferente, com mais curiosidade, com mais respeito. Porque quando a gente começa a enxergar sentido nas pequenas coisas, elas deixam de ser pequenas, elas viram portais, começam a contar histórias, histórias sobre você. Você talvez nunca tenha dado importância para isso, mas a verdade é que o universo tem maneiras sutis de falar com a gente. E às vezes, tudo o que ele precisa é que a gente pare por um instante e escute. Antes de continuar, já deixa o seu like para ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas como você. Aproveita e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo. E me conta aqui nos comentários, qual é o último número do seu ano de nascimento? Quando Jung começou a estudar os mistérios da mente humana, ele percebeu que muita coisa que a gente considera bobagem, ou superstição na verdade, guarda um valor simbólico profundo. E os números são um exemplo claro disso. Para muita gente, número é só uma coisa prática. Serve para contar dinheiro, calcular tempo, resolver conta de padaria. Mas para Jung, número era muito mais que isso. Ele acreditava que os números podiam funcionar como representações simbólicas do inconsciente coletivo. Ou seja, eles carregam significados universais que vivem dentro de cada um de nós, mesmo sem a gente perceber. É curioso, né? Porque desde pequeno a gente aprende a ver os números como ferramentas exatas, frias, racionais. Mas Jung dizia que existe uma parte dos números que é mais poética, que fala com a alma. Ele até explorou isso em seus estudos com a alquimia, com o tarô, com os textos antigos. Ele observava que certas estruturas numéricas apareciam de forma repetida em mitos, sonhos, religiões e tradições diferentes ao redor do mundo. E isso, para ele, não era coincidência. Era sinal de que os números estavam ligados a arquétipos,
esses modelos internos que moldam nossas experiências de vida. Por exemplo, o número 1 sempre foi visto como o símbolo da unidade, da fonte, da origem de tudo, o começo. Já o número 2 representa a dualidade, o eu e o outro, luz e sombra, masculino e feminino. O número 3, por sua vez, remete ao equilíbrio entre opostos, pai, mãe e filho, corpo, mente e espírito, e por aí vai. Esses significados não surgem do nada. Eles são parte do que Jung chamou de inconsciente coletivo, uma camada mais profunda da mente onde estão guardadas as imagens universais que todas as culturas compartilham, mesmo sem se comunicar entre si. Isso é fascinante. Agora pensa comigo. Se os números são símbolos e se carregam um significado arquetípico, então não é tão absurdo imaginar que o número final do seu ano de nascimento possa representar algo essencial sobre a sua alma, certo? Não no sentido de prever o futuro, mas de apontar direções, de trazer à tona aspectos da sua personalidade, da sua missão, das suas tendências internas. Talvez esse número não diga exatamente quem você é, mas pode dar pistas sobre o que você veio desenvolver, integrar ou compreender nessa vida. E isso casa perfeitamente com o pensamento de Jung, porque para ele, a vida não era sobre encontrar respostas prontas, mas sobre fazer perguntas mais profundas. Era sobre prestar atenção aos sinais, aos símbolos, às repetições que parecem sem sentido, mas que, quando olhadas com o coração aberto, começam a desenhar um mapa. E às vezes esse mapa começa com um detalhe que você nunca tinha notado. Um número, uma sequência, uma sincronicidade. O mais interessante é que esse olhar simbólico não exige fé cega. Não exige que você acredite em algo místico ou sobrenatural. Só exige que você esteja disposto a olhar para o que já está aí ao seu redor, mas de um jeito diferente, com mais presença, com mais escuta. É como se o universo estivesse o tempo todo sussurrando para a gente, mas a gente só aprende a escutar quando desacelera e começa a enxergar o mundo como Jung via, cheio de camadas, de significados, de mensagens que vêm de dentro para fora. E se for verdade, se esse número tiver algo a dizer, talvez ele esteja esperando há muito tempo você parar e prestar atenção. Se o último número do seu ano de nascimento é 1, isso pode revelar algo muito importante sobre o tipo de energia que você carrega dentro de si. Algo que, mesmo que esteja adormecido, está ali pulsando, pedindo para ser reconhecido. Na linguagem simbólica que Jung tanto valorizava, o número 1 representa o princípio, o início, o ponto de partida. Ele carrega a força da unidade, da individualidade, da criação a partir do nada. É como aquela faísca que acende o fogo. A primeira ideia, o primeiro passo. E sabe o que Jung via como o primeiro passo da verdadeira transformação interior? A coragem de olhar para dentro, de se escutar, de descobrir quem você realmente é, mesmo que isso signifique ir contra o que o mundo espera de você. Por isso, quando falamos do número 1 como símbolo espiritual, estamos falando da alma do pioneiro, da pessoa que sente um chamado interior para abrir caminhos, para liderar, não necessariamente os outros, mas a si mesmo. Porque, como Jung dizia, ninguém pode iluminar o caminho de outra pessoa se ainda não acendeu a própria luz. A energia do número 1 está muito ligada à autenticidade, àquela vontade de ser verdadeiro, de se expressar com liberdade, de viver com propósito. Mas viver de forma autêntica nem sempre é fácil. Exige se posicionar, exige aprender a dizer não, exige aceitar que, muitas vezes, você vai andar na contramão, e isso pode ser solitário. Muitas pessoas que carregam essa energia, mesmo sem saber, sentem desde cedo que são diferentes, que pensam de outro jeito, que não se encaixam direito nos moldes. E aí surge a dúvida: será que tem algo errado comigo? Será que eu sou difícil demais? Mas Jung ensinava que a verdadeira maturidade vem quando a gente deixa de tentar se encaixar para finalmente se encontrar. A jornada do número 1 é essa: reconhecer que a sua diferença não é um erro, é um sinal. Um sinal de que você não veio para repetir fórmulas prontas. Veio para criar o seu próprio caminho.
E aqui entra uma coisa muito importante: liderança. Nesse contexto, não tem nada a ver com mandar nos outros ou buscar poder. A verdadeira liderança começa quando você assume responsabilidade pela própria vida. Quando você deixa de culpar o mundo, os pais, o passado e começa a agir como protagonista. É por isso que muitas pessoas com essa energia acabam sendo vistas como teimosas, independentes demais, inquietas. Mas o que elas estão tentando, no fundo, é viver de acordo com a própria verdade. Elas sentem que têm algo único para oferecer, mesmo que ainda não saibam exatamente o que. E isso também tem um preço, porque ser autêntico nem sempre é confortável. Às vezes, você vai se sentir isolado, vai duvidar de si mesmo, vai pensar em desistir. Mas é aí que entra a força do número 1, a força de começar de novo. Mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando ninguém entende. Jung falava muito sobre o herói, um dos arquétipos centrais do inconsciente coletivo. O herói é aquele que se lança numa jornada perigosa, enfrenta monstros internos e volta transformado. E olha só, o herói sempre começa sozinho, sempre é movido por uma inquietação, uma vontade de ir além. Se você nasceu com o número 1, talvez esse herói esteja dentro de você. E talvez você esteja aqui não para seguir um caminho já feito, mas para abrir uma trilha nova. E mesmo que seja difícil no começo, com o tempo, o mundo à sua volta começa a mudar também. Porque quando uma pessoa se torna autêntica, ela inspira os outros a fazerem o mesmo. E é assim que começa a verdadeira liderança. Se o último número do seu ano de nascimento é 2, talvez você carregue dentro de si uma energia muito especial. Uma sensibilidade que não é barulhenta, mas é poderosa. Uma forma de enxergar o mundo que vai além da lógica, do imediato, do individual. Jung falava muito sobre o poder do inconsciente. Ele dizia que existe uma parte da nossa psique que sente o que os olhos não veem, que percebe o que está por trás das palavras, dos gestos, dos silêncios. E é justamente isso que o número 2 simboliza: a capacidade de sentir o outro. A pessoa que vibra nessa frequência tem uma missão diferente daquela do número 1. Enquanto o 1 é o impulso de começar, de liderar, o 2 é o chamado para ouvir, unir, equilibrar. É como se dentro dela existisse um radar para captar as emoções, os conflitos, os ruídos invisíveis que estão entre as pessoas. E aqui entra um ponto importante. Em um mundo barulhento, acelerado e cheio de ego, a sensibilidade do número 2 muitas vezes é vista como fraqueza. Mas Jung nos lembrava que o verdadeiro poder não está na força bruta, e sim na capacidade de integrar os opostos, de curar feridas sutis, de ser ponte onde antes havia separação. Quem nasce com essa energia costuma sentir tudo com muita intensidade, às vezes até demais. Absorve o ambiente, sente quando alguém não está bem, mesmo que essa pessoa não diga uma palavra. E isso pode ser confuso, porque o mundo não ensina a lidar com esse tipo de percepção. Mas essa sensibilidade não é um problema, é um dom. Um dom que precisa ser reconhecido, cultivado, compreendido. Jung dizia que a individuação, ou seja, o processo de se tornar quem você é, passa por aceitar as partes mais profundas de si mesmo. E no caso do número 2, uma dessas partes é a empatia natural, quase intuitiva. É como se essa alma tivesse vindo ao mundo para lembrar as pessoas que a escuta é sagrada, que o diálogo verdadeiro começa quando a gente para de querer vencer e começa a querer entender. A missão do número 2 é justamente essa: transformar a competição em colaboração, o conflito em compreensão, o ruído em silêncio acolhedor. Mas é claro que isso tem seus desafios. Pessoas com essa energia, muitas vezes, colocam as necessidades dos outros na frente das próprias. Elas têm dificuldade em dizer não, em se priorizar, em impor limites, por querer agradar, por medo de desagradar, por achar que precisam manter a paz a qualquer custo. E aqui está o paradoxo do número 2. Ele veio para ensinar equilíbrio, mas primeiro precisa encontrar o próprio centro, porque só consegue harmonizar o mundo quem aprendeu a se harmonizar por dentro.
Só consegue ouvir o outro com clareza quem aprendeu a escutar a própria voz. Jung dizia que uma das tarefas mais difíceis do ser humano é equilibrar as polaridades internas, razão e emoção, ação e espera, luz e sombra. E o número 2 carrega essa tarefa como uma bússola interna. Ele é chamado a viver no meio do caminho, onde os extremos se encontram. E esse lugar do meio não é neutro nem fácil. É o lugar do trabalho silencioso, da presença constante, da escuta que transforma. Quem tem essa energia é como uma ponte. E construir pontes exige paciência, confiança, presença. Mas quando bem construída, essa ponte permite que os outros atravessem, que se encontrem, que se curem. E talvez seja essa a sua missão. Se o último número do seu ano de nascimento é 3, existe dentro de você uma força difícil de ignorar. Uma vontade de expressar, de comunicar, de transformar aquilo que sente em algo que o mundo possa ver, ouvir, sentir também. O número 3 sempre foi visto em diversas tradições como o número da expressão criativa. É o símbolo da expansão, do movimento, da ponte entre o que se sente e o que se revela. E Carl Jung tinha uma visão muito especial sobre isso. Para ele, a criatividade não era só um dom artístico, era uma forma da psique se curar. Era como se o inconsciente precisasse se manifestar, através da arte, da escrita, da música, da fala, para encontrar equilíbrio. Quando a gente reprime o que quer sair, a alma adoece. Mas quando a gente encontra um canal, um modo de expressar o que vive por dentro, a alma floresce. E é aí que entra o 3. Ele é a energia da alma que quer se mostrar, que sente que tem algo único a dizer, mesmo que não saiba exatamente como. Pessoas com essa vibração costumam ser naturalmente comunicativas, cheias de ideias, com um olhar curioso sobre o mundo. Elas têm uma necessidade quase vital de compartilhar o que pensam, o que sentem, o que criam. Mas isso não quer dizer que toda pessoa com esse número vai ser falante, extrovertida ou performática. Às vezes, essa criatividade se expressa no silêncio, nas entrelinhas, nos detalhes. Pode ser alguém que escreve, que pinta, que dança, que observa o mundo e transforma essa observação em algo poético, simbólico, único. Jung dizia que a criatividade era uma ponte entre o consciente e o inconsciente, e que quando a gente cria algo verdadeiro, a gente está, na verdade, revelando partes de nós mesmos que estavam escondidas. Por isso, o número 3 é também o número da cura através da expressão, da libertação que acontece quando a gente se permite dizer o que sente, mesmo que isso assuste, mesmo que seja imperfeito. Mas como toda energia, essa também tem seus desafios. A alma do número 3 pode, às vezes, se perder na necessidade de agradar. Pode cair na armadilha de falar muito e ouvir pouco, de buscar atenção sem propósito, de usar a criatividade como fuga e não como canal de verdade. É que, no fundo, existe uma sensibilidade profunda ali, uma vontade de ser visto, reconhecido, acolhido. E quando essa necessidade não é atendida, a alma pode se sentir deslocada, ansiosa, como se estivesse gritando para um mundo que não escuta. Mas o que Jung nos ensina é que a verdadeira expressão não começa fora, ela começa dentro. Começa quando você se permite ser honesto consigo mesmo, quando você escreve algo só para você, quando canta no chuveiro, quando pinta sem pensar no resultado, quando fala não para impressionar, mas para se libertar. Esse é o dom do número 3, transformar o invisível em visível, dar voz ao que não tinha nome, cor ao que estava apagado, movimento ao que estava preso. E muitas vezes, uma única palavra, um gesto, uma criação, pode acender uma luz na vida de alguém. E essa é a mágica de quem carrega essa energia, a capacidade de tocar o outro com aquilo que nasce de dentro. Se o último número do seu ano de nascimento é 4, talvez você tenha nascido com uma missão silenciosa, mas essencial: organizar o mundo ao seu redor, dar forma ao que parece caótico, trazer firmeza onde tudo parece incerto. O número 4
sempre foi associado à base, ao alicerce. Na natureza, é o número dos elementos: terra, água, fogo e ar. Na geometria, o quadrado representa a estabilidade. Nas culturas antigas, o 4 simbolizava as direções do mundo: norte, sul, leste e oeste. Tudo gira em torno dele quando o assunto é estrutura. E olhando pela lente de Carl Jung, essa estrutura não é só externa, é principalmente psicológica. Jung sabia que a mente humana precisa de organização simbólica para não se perder no caos. Ele falava da necessidade de integrar a psique, de dar espaço para todas as partes do ser, inclusive aquelas que a gente prefere ignorar. A pessoa que vibra com o número 4 tem, lá no fundo, esse impulso de buscar sentido nas coisas, de querer ordem, rotina, segurança. Às vezes, é alguém prático, detalhista, realista. Outras vezes, é alguém que, mesmo em silêncio, está o tempo todo construindo algo, dentro de si ou ao redor de si. Mas essa não é uma energia rígida, seca ou fria. Muito pelo contrário. A alma do 4 é uma alma profunda. Só que ela precisa sentir firmeza para conseguir se abrir. Ela precisa confiar, precisa ter chão. Porque essa alma nasceu para plantar sementes que durem, que sustentem, que resistam ao tempo. Jung falava muito sobre o processo de individuação, que é, basicamente, o caminho de se tornar inteiro. E esse caminho não se faz de forma apressada. Ele exige paciência, exige disciplina, exige estrutura. É por isso que o número 4 carrega tanto valor. Ele representa essa jornada de construir a si mesmo com consciência. Mas, como tudo na vida, essa energia também tem seus desafios. O número 4 pode, muitas vezes, se prender demais às regras, às certezas, aos limites. Pode ter medo do novo, resistência à mudança, dificuldade em confiar no invisível. E Jung sabia bem disso. Ele via que, quando a estrutura é excessiva, ela se transforma em prisão. Então a alma do 4 precisa aprender a encontrar equilíbrio entre o controle e a entrega, entre o planejamento e a intuição, entre a rigidez e a flexibilidade. Porque a verdadeira estrutura não é aquela que engessa, mas a que sustenta o crescimento. E olha que bonito, muitas vezes as pessoas com essa vibração não são aquelas que aparecem, que falam alto, que brilham no palco, mas são aquelas que seguram tudo por trás, que mantêm a base firme, que organizam, cuidam, constroem, sustentam. E sem elas nada fica de pé. Talvez, se você carrega o número 4, já tenha sentido que a vida te chama para ser esse alicerce. Que o seu caminho não é de pressa, mas de consistência. Que você veio para construir, não para improvisar. E que, mesmo que isso não pareça glamuroso, é exatamente essa força que mantém o mundo inteiro em equilíbrio. Porque, no fim das contas, como Jung diria, o que dá sentido à vida é encontrar um lugar onde nossas ações, por menores que pareçam, estejam alinhadas com o que somos por dentro. E no caso do número 4, esse alinhamento começa quando você honra o valor daquilo que constrói, mesmo que ninguém esteja vendo. Se o último número do seu ano de nascimento é 5, é bem provável que você já tenha sentido, desde cedo, uma espécie de impulso por liberdade. Um chamado interno que te empurra para frente, que te faz questionar as regras, buscar o novo, desafiar o que parece fixo demais. O número 5 é, por essência, o número da mudança. Ele representa o movimento, a curiosidade, o desejo de experimentar, de aprender vivendo. É uma energia inquieta, viva, que não se contenta com respostas prontas. E isso tem tudo a ver com a jornada que Carl Jung propôs ao longo de sua vida. Jung sabia que a psique humana não é estática. Ela está em constante mutação. Ele dizia que o processo de individuação, o caminho de se tornar quem você é, exige muitas vezes romper com o que é confortável, abrir mão de certezas, atravessar o desconhecido. E quem carrega o número 5 na alma, sente isso na pele. A pessoa com essa energia costuma ter uma mente aberta, um espírito aventureiro, uma vontade profunda de descobrir o que existe além da rotina, das crenças herdadas, dos papéis impostos. Muitas vezes,
ela não consegue ficar muito tempo parada. Está sempre se reinventando, mudando de ideia, de rota, de paisagem. Mas essa vontade de mudar não é só externa. É uma mudança que começa por dentro. Uma espécie de necessidade da alma de se expandir, de respirar, de viver com verdade. Jung dizia que quando nos recusamos a ouvir esse chamado interior, o inconsciente encontra um jeito de nos empurrar para a transformação. Às vezes, através de crises, rupturas, perdas. E o número 5 entende isso intuitivamente. Ele não tem medo da mudança. Ele é a própria mudança. Mas isso também traz desafios, porque em um mundo que valoriza a estabilidade, a constância, o previsível, ser alguém que muda o tempo todo pode causar estranhamento. Pode parecer instabilidade. Pode parecer fuga. E aí vem a grande lição para quem carrega essa energia. Liberdade não é ausência de direção. Ser livre não é viver à deriva, sem raiz, sem compromisso. A verdadeira liberdade, aquela que Jung tanto valorizava, é a liberdade de ser fiel a si mesmo. De mudar, sim, mas sempre com consciência. De se reinventar, sem se perder. O número 5 precisa aprender a equilibrar a expansão com profundidade, porque às vezes, na ânsia de viver tudo, a alma se dispersa. E Jung nos ensinava que a alma não cresce na velocidade, ela cresce na presença. Cresce quando mergulha de verdade, mesmo que por pouco tempo. A energia do 5 é como o vento. Ela sopra, movimenta, renova. Mas se não encontrar um eixo, um ponto de apoio, pode se tornar um vendaval interno, agitado por fora, vazio por dentro. E é por isso que o número 5 é chamado, no fundo, a encontrar um lugar onde possa ser livre sem se fragmentar. Pessoas com essa vibração têm uma grande missão: lembrar o mundo de que viver é transformar-se, de que nada é fixo, de que mudar de opinião não é fraqueza, é sinal de evolução, e de que a alma precisa de espaço para respirar, experimentar, errar e tentar de novo. Se você sente que carrega essa inquietação dentro de si, talvez seja porque sua alma está aqui para explorar caminhos que ninguém explorou, para abrir janelas onde só haviam paredes, e para mostrar com o seu próprio jeito de ser que a vida só encontra sentido quando a gente se permite viver em movimento. Se o último número do seu ano de nascimento é 6, você pode carregar dentro de si uma missão delicada, mas imensamente poderosa: nutrir o mundo com compaixão, cuidado e equilíbrio emocional. O número 6 é o arquétipo do lar, da harmonia, da doçura que sustenta, acolhe e protege. É a alma que sente um chamado quase silencioso para cuidar da família, dos amigos, das feridas alheias, das dores que ninguém vê. E Carl Jung via isso como uma das formas mais profundas de realização do self. Servir ao outro a partir do coração e não da obrigação. Mas aqui é importante fazer uma distinção. Esse cuidar não tem a ver com submissão, sacrifício cego ou negação de si. Tem a ver com uma sabedoria emocional rara, a capacidade de perceber o que o outro precisa antes mesmo que ele diga. É um tipo de empatia que não se aprende nos livros, mas que vem de dentro, de uma alma que já conhece o valor do afeto, da presença, da escuta verdadeira. E essa energia, quando está em equilíbrio, é uma das mais curativas que existem. Jung dizia que a alma só encontra paz quando aquilo que sentimos, pensamos e fazemos está alinhado. E o número 6, quando bem vivido, é esse alinhamento em forma de gesto. É o amor que se torna ação, o cuidado que se transforma em transformação. Pessoas com essa vibração costumam ser aquelas que os outros procuram quando estão perdidos. São aquelas que seguram a mão no momento certo, que oferecem um ombro, um conselho, uma palavra serena. Muitas vezes são vistas como fortes, maduras, responsáveis, e de fato são. Mas, por trás dessa força, existe um coração muito sensível. E aqui mora o desafio do número 6. Não se esquecer de si mesmo enquanto cuida dos outros. É muito comum que essas almas entrem em relações onde dão mais do que recebem, onde se responsabilizam por dores que não são suas, onde sentem culpa por descansar, por dizer não, por se priorizar.
É como se achassem que o amor precisa do sacrifício para ser verdadeiro. Mas Jung nos ensinava que toda luz carrega sombra e que o amor também precisa de limites para não se tornar prisão. A alma dos 6 precisa aprender que cuidar de si também é cuidar do mundo, que dizer não pode ser às vezes o ato mais amoroso que existe, que manter a própria energia protegida é essencial para continuar sendo fonte de cura para o outro. Porque, no fundo, essa alma não veio ao mundo para carregar o peso de todos. Ela veio para lembrar o mundo de que o amor pode ser leve, de que o carinho pode ser firme, de que o cuidado verdadeiro começa quando a gente se inclui na própria lista de prioridades. O número 6 é como um farol, uma luz que não grita, mas que guia. E muitas vezes, só a presença de alguém com essa vibração já é suficiente para acalmar, para curar, para dar sentido. Se você sente que essa descrição ressoa com você, talvez sua alma tenha mesmo essa missão. Ser refúgio num mundo cansado, ser equilíbrio num mundo desequilibrado, ser amor onde tudo parece ter virado barulho. E se for esse o caso, lembre-se, a sua doçura é um dom. Mas ela também precisa de descanso, de proteção, de raiz, porque o mundo precisa de você inteiro, não exausto. Se o último número do seu ano de nascimento é 7, é muito provável que sua alma esteja profundamente ligada à busca pelo conhecimento, à reflexão e ao mistério da existência. O número 7 representa aquela energia que se volta para dentro, que quer entender o porquê das coisas, que se questiona e mergulha fundo no universo do autoconhecimento. Essa alma sente uma necessidade quase que natural de investigar a vida, não só na superfície, mas nos seus significados mais profundos. Carl Jung valorizava muito essa busca interior. Para ele, a jornada da alma passa por momentos de silêncio, contemplação e questionamento, que são essenciais para que a gente possa se encontrar de verdade. O número 7 é como um sábio que observa o mundo de longe, tentando desvendar os segredos do inconsciente. Quem tem essa vibração costuma ser curioso, analítico e intuitivo, um pouco reservado, muitas vezes preferindo a solidão para poder pensar e refletir sem pressa. Não é incomum que essas pessoas gostem de estudar filosofia, espiritualidade, psicologia, tudo aquilo que ajuda a compreender a natureza humana e o sentido da vida. Mas esse caminho de introspecção também traz desafios. A alma do 7 pode se sentir isolada, desconectada, como se estivesse à margem da vida cotidiana. Às vezes, a busca por respostas pode se tornar uma armadilha, levando ao excesso de dúvida, ao perfeccionismo ou a um distanciamento emocional. Jung nos ensinava que a verdadeira sabedoria não está só no conhecimento racional, mas na integração do consciente com o inconsciente, ou seja, aceitar também o que não conseguimos explicar, o que está além do controle da mente lógica. Por isso, o número 7 é convidado a equilibrar essa sede de saber com a abertura para o mistério e para a intuição. A alma 7 cresce quando consegue unir a análise profunda com a confiança no fluxo da vida, sem precisar ter todas as respostas na ponta da língua. Se você sente essa energia dentro de si, saiba que sua missão é ser esse buscador silencioso, essa ponte entre o racional e o espiritual, o conhecido e o desconhecido. Você veio para questionar, sim, mas também para aceitar que algumas perguntas são portais para uma sabedoria maior. E na jornada de Jung, esse equilíbrio é a chave para que a alma 7 encontre paz e sentido. Ao reconhecer que a vida é uma dança entre o que sabemos e o que só o coração pode entender. Se o último número do seu ano de nascimento é 8, sua alma carrega uma energia poderosa, ligada à realização, à liderança e ao domínio tanto do mundo material quanto do espiritual. O número 8 simboliza a abundância, o sucesso, mas também o desafio de equilibrar a força externa com a sabedoria interna. Essa alma é chamada a se tornar uma autoridade, não só sobre o que acontece ao seu redor, mas sobre si mesma. Carl Jung enfatizava que o verdadeiro poder nasce do autoconhecimento. Para ele, liderar os próprios impulsos, integrar as sombras internas e assumir a responsabilidade pelas escolhas
É o que diferencia uma pessoa madura de alguém dominado pelo ego. Quem tem o 8 como código espiritual geralmente possui grande determinação e ambição, mas também precisa aprender que o poder sem consciência pode se transformar em controle, arrogância ou até mesmo destruição. A alma do 8 é desafiada a encontrar harmonia entre o mundo material, dinheiro, status, conquistas, e o mundo interno, valores, ética, propósito. Por isso, o número 8 carrega uma lição profunda. O verdadeiro sucesso acontece quando usamos nosso poder para servir, para criar impacto positivo, e não apenas para dominar ou acumular. Esse número também está ligado ao conceito do eterno retorno, da continuidade. O que vai, volta. Jung falava muito sobre a integração do tempo e do destino, e a alma 8 sabe que suas ações reverberam além do presente. Se você sente essa vibração, sua jornada pode ser intensa, mas cheia de significado. A sua missão é aprender a ser forte sem perder a humildade, a liderar sem se desconectar da compaixão. É o convite para que a alma 8 viva como um verdadeiro sábio, que transforma o poder em luz e inspiração para todos ao seu redor. Se o último número do seu ano de nascimento é 9, sua alma traz uma missão grandiosa e delicada, a de servir ao mundo com compaixão, amor universal e desprendimento. O número 9 simboliza o fim de ciclos, a sabedoria que surge ao completar etapas e se preparar para recomeços. Ele é o arquétipo do humanitário, do visionário que vê além do próprio eu e se conecta com a dor e a esperança da humanidade. Para Carl Jung, o processo de individuação não é apenas sobre o desenvolvimento pessoal, mas também sobre como podemos contribuir para o coletivo. A alma 9 entende esse chamado profundamente, sentindo o peso de carregar em si a missão de curar feridas maiores, de ser um canal de transformação social e espiritual. Quem tem essa vibração costuma ser generoso, idealista, sensível às injustiças do mundo e profundamente ligado aos valores de fraternidade e solidariedade. Mas esse caminho também pode ser desafiador, porque a alma 9 precisa aprender a desapegar do ego, das expectativas e até das próprias necessidades para não se perder no sofrimento alheio. Jung nos ensinava que integrar as sombras é essencial para evitar a autoanulação, e isso é fundamental para quem carrega a energia do 9. A alma humanitária precisa encontrar equilíbrio entre doar-se e cuidar de si, entre o amor pelo outro e o amor próprio. Além disso, o número 9 nos lembra que o fim de algo é sempre um convite para um novo começo. Essa energia traz a capacidade de transformar o que já não serve e preparar terreno para o novo ciclo da vida. Se você sente essa missão pulsando dentro de si, saiba que sua jornada é sobre aprender a amar sem se perder, a soltar o que pesa para abraçar o que cura e a caminhar com o coração aberto para o futuro, mesmo quando o passado ainda chama. Sua alma veio para ser um farol de luz na escuridão, para inspirar mudança, para mostrar que a verdadeira força está na capacidade de se entregar ao amor universal, sem medo, sem reservas. Se o último número do seu ano de nascimento é 0, você carrega uma energia única que não é um número comum. O 0 representa o vazio fértil, o ponto de partida de tudo, o portal para o infinito. Na numerologia espiritual, o 0 é considerado o símbolo do absoluto, do todo, do mistério que envolve a existência. É o espaço em branco onde tudo pode acontecer, a possibilidade ilimitada antes mesmo que a forma tome forma. Carl Jung não tratou diretamente do número 0, mas a sua psicologia profunda dialoga com esse conceito. Jung falava do inconsciente coletivo, daquela camada da psique onde estão guardadas todas as imagens e símbolos da humanidade. O 0 representa esse campo universal, um lugar onde o tempo e o espaço se dissolvem e onde o potencial é infinito. Quem tem essa energia no último dígito do ano de nascimento, muitas vezes sente um chamado para explorar o desconhecido, para mergulhar nas questões existenciais e espirituais sem medo. É uma alma que está conectada com o mistério da vida, que compreende que o sentido não está nas respostas prontas, mas na jornada de descoberta.
O zero é também um convite à humildade. Ele nos lembra que antes de qualquer conquista ou identidade, somos todos parte de algo maior, um círculo sem começo nem fim. Por outro lado, essa energia pode causar dúvidas e até um certo desconforto, porque o vazio pode parecer assustador quando encarado de frente. Mas Jung nos ensinava que só é possível se encontrar realmente quando aceitamos o vazio, o silêncio, o espaço para que a alma respire. O número zero te convida a abrir mão das limitações, dos julgamentos, e a se permitir ser um canal para o infinito, uma página em branco pronta para criar a sua própria história. Se você sente essa vibração, sua missão talvez seja ser o ponto de equilíbrio entre o conhecido e o desconhecido, o finito e o infinito. Uma alma que traz o poder do potencial puro, que nos lembra que tudo pode recomeçar, que tudo pode ser reinventado. Vale lembrar que o número zero é muito mais do que não ser nada. Ele representa o começo sem fim, o lugar onde tudo começa e onde tudo pode renascer. Assim como Carl Jung dizia que o autoconhecimento é uma jornada sem fim, o zero nos lembra que somos eternos aprendizes, sempre abrindo espaço para novas possibilidades, para crescer, para transformar. Se você tem essa energia, saiba que seu papel é fundamental. Ser a ponte entre o que já foi e o que ainda está por vir. O canal onde o potencial se manifesta. Aceitar o zero dentro de você é se abrir para o mistério da vida, para o silêncio que revela verdades profundas e para o poder de criar o seu destino a cada instante. A vida é um ciclo contínuo e o zero simboliza essa verdade essencial, que o fim e o começo são um só, e que dentro de você existe um universo inteiro esperando para ser explorado. Até o próximo vídeo.